Nesse vídeo eu vou mostrar para você o planejamento completo para o concurso dos Correios para o cargo de carteiro, nível médio 3.099 vagas no Brasil inteiro. É o concurso mais fácil do Brasil para você passar de primeira. Na prática você vai ganhar uma remuneração de mais de R$ 4.000 iniciais e teremos provas e vagas no Brasil inteiro. Inclusive vou deixar como um bônus aqui um vídeo completo em que eu faço a análise desse edital, mas agora eu quero mostrar para você o mapeamento dessa prova e também o cronograma perfeito para você garantir a sua aprovação nesse concurso com apenas 2 horinhas por dia. Você consegue, estudando menos e melhor, um resultado muito maior do que aquelas pessoas que estudam 10 horas o dia inteiro, se você seguir esse planejamento que eu vou te mostrar. Então vem na minha que você passa. Esse é o mapeamento. Você está vendo na tela todas as matérias previstas nesse edital do concurso dos Correios e o mais importante, você está vendo o número de questões, o peso e a relevância de cada matéria. E esse é o ponto mais importante, essa é a coluna mais importante. Você tem que olhar para a relevância de cada matéria sempre, porque isso reflete a importância de cada uma das matérias para o total da prova. Por exemplo, 50% da prova é só língua portuguesa e entenda que não tem redação nesse concurso. Eu vi um monte de gente perdidaça falando, vai ter redação no concurso. Gente, redação é um tópico da língua portuguesa. Nessa matéria você só vai encontrar questões na prova objetiva. Redação oficial é na prática alguns conteúdos que são importantes para você dominar, mas é um tópico da parte de língua portuguesa pensando na prova objetiva, fechado? 50% da prova língua portuguesa, 25% matemática, segunda matéria mais importante, depois informática, conhecimentos gerais que na prática é geografia do Brasil e código de conduta é um conteúdo bem pequenininho que na prática vai ser uma decoreba. Gente, é um conteúdo em PDF que está disponível no site dos Correios em que você vai estudar tudo para ganhar 5 pontinhos, 8% da prova em menos de 15 páginas na prática. E com uma formatação muito boa, na verdade, então seria menos conteúdo se fosse um formato padrão de apostila. Inclusive, nós liberamos também esse código de conduta dentro dos materiais enxutos do Aprovação Ágil. E na prática, gente, o que você vai fazer? Língua portuguesa, você vai estudar só com questões no padrão IBFC de concurso de nível médio. Matemática, mesma coisa. Só questões da banca de nível médio. Informática, mesma coisa. Questões da banca de nível médio. Conhecimentos gerais, nós vamos procurar das melhores questões da IBFC de nível médio de geografia, de conteúdos parecidos, e você vai ter que abrir um pouquinho o leque em relação à banca. IBFC não é uma banca tão grande, então inevitavelmente nós teremos que procurar conhecimentos gerais de outros concursos, principalmente do concurso do CNU e outros concursos parecidos, porque veio um conteúdo bem parecido. Conhecimentos gerais veio como geografia na prática. E no caso do código de conduta, nós tivemos 6 questões anteriores em concursos sobre o código de conduta dos Correios. Não faz sentido você estudar pelas questões, você vai ter que comer com farofa o texto do código de conduta, é uma decorebinha, fechado? E aí, a partir dessa relevância, eu quero mostrar para você o cronograma perfeito, totalmente adequado para esse concurso. Você tem, a partir do momento da publicação do edital, 67 dias para estudar e o seu cronograma tem que observar essa relevância. Por exemplo, metade do seu tempo, se você for de um total iniciante, se você for começar a estudar agora, metade do seu tempo vai ser para a língua portuguesa, porque ela pode te dar metade dos pontos. Então, a coisa mais óbvia a se fazer, e o óbvio sempre tem que ser seguido, é você estudar metade do seu tempo língua portuguesa, 25% do seu tempo matemática, 8% do seu tempo noções de informática e assim por diante, e é isso que eu fiz no cronograma completo que está disponível para vocês. Eu fiz um cronograma de 6 dias de estudos com 2 horinhas por dia, de segunda a sábado, portanto. E no domingo eu coloquei um tempo para você revisar suas dificuldades da semana, fazer ainda mais questões, o que é sempre importante, fazer questões desde o começo dos estudos, principalmente nas matérias básicas, lembre-se disso, e ainda também funciona como um backup de tempo. Se você tiver alguma dificuldade durante a semana, você pode e deve usar o domingão para preencher essa lacuna. E o que eu recomendo é que você faça um ciclo de 4 semanas. Eu recomendo que você siga com o estudo de forma intensa durante 4 semanas, então você vai ticando aqui no seu cronograma. Segunda-feira conseguiu estudar língua portuguesa por 2 horas, depois na terça-feira também, quarta-feira também, quinta-feira também, assim por diante até o domingão. Depois na outra semana você vai continuar ticando aqui, e isso vai ser muito legal no começo dos seus estudos para você se sentir feliz, para você sentir que você cumpriu o cronograma. E você vai fazer isso até o final da
quarta semana. Na quarta semana, no domingão, você não vai fazer o estudo das dificuldades, fazer mais questões, você vai fazer um simulado. Nós vamos liberar o simulado para vocês do concurso dos Correios no curso completo do Aprovação Ágil. E com esse simulado, você vai ter uma noção exata do seu desenvolvimento dentro de cada matéria e a partir desse número, você vai personalizar os seus estudos. Fechado? Como que funciona isso na prática? Vamos imaginar uma pessoa que começou do zero agora. Essa pessoa começou do zero, ela seguiu com o cronograma bonitinho e na quarta semana, praticamente no meio do tempo que nós temos até a data da prova, no domingão, essa pessoa fez um simulado e aí ela observou uma realidade. Vamos dizer que essa pessoa tem um total domínio em língua portuguesa, sei lá, porque talvez ela seja uma pessoa que seja professora de português, por exemplo, e ela acertou 90% em língua portuguesa. Então, em língua portuguesa, ela tem uma folga muito grande, certo? Então, metade do tempo dela, sinceramente, está perdido. Ela está estudando aqui dentro do conforto dela, não faz o menor sentido ela seguir com esse cronograma. E vamos dizer também que essa pessoa tenha ido muito bem em informática, muito bem em conhecimentos gerais, que é geografia, que é uma decorebinha na prática também para quem tem os nossos materiais enxutos. Nós estamos terminando o nosso material enxuto de conhecimentos gerais de geografia, então essa pessoa se desenvolveu muito nessa matéria também, e código de conduta ela gabaritou, porque é uma matéria muito simples, né? Muito fácil de estudar, na verdade, decorebinha. Só em matemática que ela foi uma negação. Então aqui destoou, ela foi muito bem no total da prova, menos em matemática, que é uma matéria com 25% de relevância. O que essa pessoa pode e deve fazer? Ela deve diminuir drasticamente o tempo de estudo que ela tem em língua portuguesa, porque aqui ela tem um conforto, ela tem folga, e deve colocar matemática no lugar. Então vamos dizer que essa pessoa ela possa fazer esse tipo de cronograma que eu fiz para você aqui. Ela adaptou o cronograma, ela personalizou o cronograma. Ela vai estudar agora um dia só de língua portuguesa para fazer uma manutenção do conhecimento e ela vai jogar muito mais tempo de matemática. Na prática aqui, ela mais que dobrou o tempo dela de estudo em matemática. A tendência é que em mais 30 dias, se ela focar no conteúdo de estudo de matemática, no curso completo de matemática que nós temos com todos os fundamentos do Aprovação Ágil, se ela seguir o passo a passo do desafio em que eu ensino como você vai se desenvolver em matemática, se ela focar nas melhores questões da IBFC de matemática, provavelmente no próximo ciclo, ela vai melhorar também em matemática, ela com certeza vai passar de 90% em todos os pontos e ela vai ser uma das primeiras colocadas. Esse é o segredo da personalização dos estudos. Você olhar para todas as matérias, verificar qual matéria que você tem maior dificuldade e gastar mais energia nela, porque é ali que você tem maior potencial de crescimento e esse é o método do Aprovação Ágil. Então fica muito fácil você estudar e muito lógico e você garante que você vai evoluir dessa forma. E mais importante, se essa pessoa teve problemas em matemática, ela tem que olhar para o comportamento dela, como que ela estudou. Além do tempo, que ela precisa jogar mais tempo nessa matéria, ela precisa olhar para os estímulos. Por exemplo, talvez se ela tenha um trauma em matemática e ela demore muito para fazer os exercícios, ela só fica vendo videoaula porque ela acha que ela precisa da videoaula. Cara, não é esse comportamento que vai fazer você ter resultados. O comportamento que vai fazer você ter resultados, como eu te ensino no desafio de 0 a 80% de acertos no módulo específico de matemática, é repetir mais vezes as questões, estudar com mais questões, dar cada vez um estímulo mais ativo nos seus estudos. Então, se ela seguir com esse passo a passo, se ela virar a chave, parar de ver videoaulas nesse período extra que ela colocou e focar em mais questões, ela naturalmente vai evoluir, porque ela vai se adaptar à realidade do concurso. E essa é a lógica dos ciclos do Aprovação Ágil. Você estuda de forma rápida e intensa, faz um simulado, você erra rápido e aprende rápido, jogando mais energia naqueles pontos em que você errou. Isso daqui é muito simples, na verdade, de fazer, né, gente? Porque eu estou dando esse exemplo nesse cronograma para ficar mais visível para você. Só que hoje nós temos a nossa mentoria automatizada que faz isso de forma automática para você. Então eu recomendo que você que está no curso completo dos Correios do Aprovação Ágil, que você use a mentoria automatizada, porque ela cria o seu cronograma personalizado e ela já faz esse equilíbrio das matérias com você. É claro que esse exemplo que eu dei de uma pessoa que foi muito bem em português em todas as matérias e foi muito mal só em matemática, é um exemplo extremo para você entender a lógica. Mas, naturalmente, você vai ter problemas em mais de uma matéria, então a mentoria automatizada faz isso com inteligência artificial para você personalizar seus estudos e te obriga a seguir a metodologia da Aprovação Ágil, que vai te garantir um resultado muito mais rápido. Então é só se jogar nesse processo de estudos que eu tenho certeza que você vai evoluir demais. E, claro, agora chegou a hora de você colocar a mão na massa. Lembrando que no desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias para o concurso dos Correios, eu ensino você na prática a estudar língua portuguesa, matemática, informática e também já coloquei os módulos bônus para você estudar na prática conhecimentos gerais, que é geografia e o código de conduta. Então, dentro de cada bloquinho do seu cronograma, você vai seguir com o passo a passo que eu te ensino no desafio
E aí não tem como, gente. Isso daqui não é um teste, está validado com milhares de aprovados e eu quero que tenhamos mais milhares de aprovados nos próximos meses, nos próximos anos, e eu te convido a seguir esse passo a passo. Então continue nos próximos módulos da aprovação ágil. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem aqui no aplicativo mesmo. Temos uma equipe dedicada só para vocês que fazem parte do aplicativo e com certeza você vai conseguir evoluir muito seguindo esse passo a passo e eu prometo te ajudar nesse processo. A gente se vê em breve nos próximos módulos do Aprovação Ágil.